Olá para você que nos ouve neste dia, o nosso muito obrigado. Pedimos que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que o seu dia seja repleto da presença do Senhor, e que a palavra do Senhor nesse dia possa falar poderosamente com você. Quem está falando é a Laíde Sander da Silva, e eu já peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e também para você acionar o sininho, porque cada vez que nós colocarmos um vídeo novo, o YouTube então recomendará para você e você vai ter o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero trazer neste dia é o Salmo 127, um salmo maravilhoso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor Deus deixou escrito para nós na sua palavra. Esse salmo é o Salmo de Salomão. E nós sabemos que Salomão foi um dos reis mais sábios, da antiguidade, e mais rico foi o rei Salomão. Mas ele se destacou pela sua sabedoria. Então o Salmo 127 foi o Salomão que escreveu. E ele começa então dizendo na sua sabedoria que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Quer dizer, se nós não tivermos Deus na nossa vida, se nós não estivermos Deus nos guardando, ele diz que é em vão aquele que trabalha. E ele continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela, na época, era aqueles que ficavam em cima do muro, olhando para ver se vinha algum exército, se armasse alguma guerra. Mas ele disse aqui, que se o Senhor não guardasse a cidade, não adiantaria ter sentinela. Poderia ter quantos sentinelas tivessem, mas se Deus não fosse o guardador daquela cidade, de nada isso adiantaria. E daí ele continua dizendo, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Quer dizer, se nós não tivermos Deus para nos abençoar, se nós não tivermos Deus para dirigir a nossa vida, se nós não tivermos Deus para direcionar a nossa vida, tudo isso aqui é em vão, nas palavras do sábio Salomão. Mas olha o que ele diz na última parte do versículo, ele diz assim, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha que maravilha, que privilégio nós sermos amados do Senhor. Que privilégio nós termos esse Deus como amparo, nós temos esse Deus como escudo, nós temos esse Deus como socorro, como fortaleza, porque de nada adianta. Não adianta eu edificar. Se eu não tiver Deus na minha vida, nada disso adianta. Não adianta querer colocar um exército ao redor de uma cidade, se o rei, se o governo não tiver Deus, daquilo nada adianta. E ele disse, será inútil você se levantar de madrugada e dormir tarde. Tem gente que se levanta de madrugada e vai dormir tarde da noite, pensando em ganhar dinheiro, pensando em fazer uma coisa, pensando em fazer outra, e cuida daqui, cuida dali, e deixa o Senhor de lado. Mas, então, na última parte do versículo, ele diz assim, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Que coisa maravilhosa! Que mensagem poderosa o rei Salomão deixou escrito na palavra do Senhor, que ela foi contada entre os salmos.
que aos amados do Senhor Ele dá enquanto dorme. Quer dizer, isso não quer dizer que eu tenho que dormir até meio-dia. Isso não quer dizer que eu tenho que dormir às 6 horas da tarde. Mas o que ele está dizendo aqui é que os amados do Senhor, ele tem um tempo para adorar o Senhor. Eles têm o tempo para buscar o Senhor. Eles têm tempo para fazer a sua oração, para fazer a sua leitura bíblica, para ter um tempo de meditação com o Senhor. No Salmo 34, o versículo 10, diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Que maravilha! E esse nada tem falta aqui, não quer dizer que eu vou ter uma conta no banco com 5 milhões de reais, né? Ou até meio milhões de reais, e mais meio milhões de dólares, e mais meio milhões de euros. Não é isso, mas é que não faltará o pão de cada dia. E também o Salmo 23, né? Um salmo bem conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará segurança, não me faltará refúgio, não me faltará fortaleza, não me faltará paz, não me faltará o perdão, não me faltará ajuda na hora da angústia, não me faltará a provisão na hora da necessidade. Como eu já falei, isso não quer dizer que eu vou estar sempre com meus armários superlotados. Mas na hora da necessidade, o Senhor, Ele abençoa e nós então não temos falta. E no livro de Efésios, o capítulo 1 e o versículo 4, eu achei esse versículo assim, maravilhoso que eu quis compartilhar com vocês. O apóstolo Paulo falando para os Efésios, dizendo assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que coisa maravilhosa, olha que palavra que o apóstolo Paulo deixou escrito também na sua palavra, na palavra de Deus, para que nós olhássemos para ela. Ele diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Olha que privilégio que nós já estávamos escolhidos antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. É andar na contramão do mundo. O mundo dita uma regra e nós caminhamos de outra forma. É para nós sermos luz no meio da escuridão que é esse mundo. Sermos irrepreensíveis. Como que nós podemos ser irrepreensíveis? Ser irrepreensíveis é que não precisa chamar atenção. O Senhor não precisa estar toda hora ali, olha, não é assim, olha, não faça isso, olha, isso aqui é pecado. A minha palavra está dizendo que é pecado. Se afaste do pecado, se afaste disso, se afaste daquilo. Observa a minha palavra, siga a minha palavra, siga o meu exemplo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, seguir o exemplo de Paulo, porque Paulo mesmo disse, né, que nós devíamos de seguir o exemplo dele, assim como ele segue o exemplo de Cristo. Então veja só que Deus ele nos criou antes da fundação do mundo. Mas para que ele nos criou? Para nós ficarmos na vontade do mundo? Não. Mas para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Que a sua palavra não seja irrepreensível na minha vida. Que ele possa corrigir uma vez e nós possamos então a seguir adiante e agradar o Senhor. Então esse salmo aqui é um salmo maravilhoso, como eu já disse, é o salmo de Salomão. Então que nós possamos nesse dia olhar para a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida, ver o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, ver o que nós estamos fazendo com o tempo que era para ser do Senhor. Quem sabe nós estamos edificando a casa, fazendo seguro, contratando guarda, contratando vigia. Mas o maior vigia é o Senhor.
No Salmo 37 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem o Senhor. Então nós precisamos temer ao Senhor, para daí o anjo do Senhor então acampar ao nosso redor. E que nós possamos pensar, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha só que coisa maravilhosa, o cuidado do nosso Deus. O cuidado que ele tem conosco, que enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está abrindo porta de emprego, o Senhor está abrindo uma consulta, um exame, o Senhor está guardando, dando livramento. Olha só que maravilha. Então o meu convite nesse dia é que nós nos apegamos a esse Deus, que dá para nós a paz, a saúde, a vida, a salvação, a vida eterna. Tudo ele está preparando para nós enquanto nós estamos dormindo. Olha só que segurança. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesse dia, e que você possa agarrar isso e possa colocar no seu coração, e que você possa fazer conforme a palavra do Senhor diz. Não fique edificando sem ter Deus. Coloque Deus em sua vida para que as coisas também dêem certo. E eu quero orar por você. Amado Deus eterno Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar imensamente por tu ser um Deus cuidadoso, por tu ser um Deus zeloso, por tu ser um Deus guardador, que nos guarda, que nos salva, que nos protege, que tu tens a vida eterna preparada para nós, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela tão grande salvação. Quero orar, Senhor, pela vida dessa pessoa que está ouvindo esta palavra. Que ela possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, se jogar debaixo das tuas asas e te ter como Deus, para que enquanto ela dorme, tu possas operar na vida dela, Pai. Abençoa esta vida com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.